Bom dia, boa tarde, boa noite. E na aula de hoje a gente vai continuar aprendendo sobre o osciloscópio. Na aula passada a gente viu quais são as partes, os parâmetros, né? Agora a gente vai ver a medição propriamente dita. Eu liguei ali um sinal lá no gerador de funções e quando eu ligar aqui ele vai aparecer no osciloscópio, né? Olha aí, né? Esse sinal, o trabalho da gente agora vai ser medi-lo, né? E ele não parou aí na tela do osciloscópio. Então, o que é que a gente precisa fazer, né? Primeiro a gente vai ter que mexer no trigger ou no disparo. Lembra, ó, tá lá em cima. Vamos levar ele aqui para dentro. Olha aí, estabilizamos ele, certo? Então, vou até aproximar mais aqui na tela. Ó, olha só. Agora a gente vai ter que realizar a medição. Primeiro vamos realizar a medição da tensão. A tensão de pico, que sai aqui do zero, certo? E vai até o valor máximo, o valor de pico, certo? Aqui eu conto uma quadrícula ponto 2, né? Mas para eu melhorar a precisão da minha medição, eu posso alterar esse valor aqui. Onde é que eu altero? Lá no vertical, aqui, ó, tá? Então eu vou alterar esse valor, certo? Olha, coloquei em 2, ele já melhorou a precisão. Vamos lá. Agora eu tenho 1, 2, 3. Ó, vou afastar aqui para vocês darem uma olhadinha. Ó. Tá vendo que ele está em cima do primeiro tracinho? Lembra que na aula passada a gente falou que cada tracinho desse vale 0,2, porque ele está dividido aqui em 5 partes, certo? Então eu tenho 3,2 quadradinhos ou 3,2 quadrículas. Multiplicando 3,2 por 2, né, dá 6,4. Então eu tenho aí a minha tensão de pico, 6,4 volts, ok? Certo. Tem a tensão de pico a pico, né? Daqui para cá, ou seja, o dobro, tá? 12,8 volts. Bom, não precisa nem fazer muita coisa. Agora a gente vai medir o período, certo? Que é o tempo daqui até aqui, certo? Para medir o período, ele está numa posição meio esquisita. Ó. A gente vai contar a metade desse com um inteiro, né? Então vamos movimentar o sinal aqui, ó. Vamos deixar ele começando no zero, tá? Aqui, começando no zero. Olha só, ele está dando exatamente dois quadradinhos aqui, ó. Foi até lá em cima, voltou, deu exatamente 2 quadradinhos, certo? Então, 2 quadradinhos a gente multiplica por esse valor aqui, 4,6 milissegundos, vai dar 9,2 milissegundos. Então a gente tem a tensão de pico, certo? 6,4, tensão de pico a pico, 12,8. A gente tem o período, 9,2 milissegundos. Falta quem? A frequência, né? Para achar a frequência, a gente calcula o período, 1 dividido pelo período, certo? 1 dividido por 9,2 vai dar 108 Hz, ok? Então, só recapitulando aqui os valores que a gente mediu com o osciloscópio. 3,2 quadradinhos, cada um valia 2 volts, 6,4 volts, tá? 12,8 volts de pico a pico, tá? 2 vezes 4,6, 2 quadradinhos no tempo, né? Vezes 4,6 milissegundos, 9,2 milissegundos, esse é o nosso período, 108 Hz de frequência,
certo? Então essa é a maneira que a gente faz para medir no osciloscópio. Mas esse nosso osciloscópio é um osciloscópio digital. Então eu vou mostrar agora como é que a gente faz para utilizar todos os recursos sem precisar estar contando os quadradinhos. Eu não explico isso na aula, porque eu acho que é importante aprender a medir dessa maneira, porque se quando você for trabalhar você se deparar com um osciloscópio analógico, um osciloscópio que não tem essas funções de medição nele, você vai saber medir, né? Mas como essa aula extra é de dúvidas, então eu vou ensinar como fazer isso também. Vamos lá. Voltando aqui para o osciloscópio, certo? Tá aí o nosso sinal, é o mesmo sinal que a gente mediu, certo? Mas eu coloquei ele para o início, tá? Então a primeira coisa que a gente teria que fazer aqui era mexer no trigger, né, para estabilizá-lo. Mas tem outro botãozinho aqui muito esperto, muito especial, que é esse aqui, ó, o de escala automática, o auto scale, certo? Quando eu aperto ele aqui, mágica acontece e ele já faz todo o ajuste do sinal para mim. Próximo passo aí seria fazer a medição, certo? Contar os quadradinhos e tal, mas vou ensinar agora, certo? Tem outra maneira, esse botãozinho aqui, ó, mesh. Quando eu aperto aqui, ó, ele já aparece aqui para mim a medição da frequência e do valor de pico a pico, certo? Esses dois seriam suficientes para mim. Eu tenho a frequência 110, 1 dividido pela frequência, eu ia achar o período, ia achar perto de 9,2, e o valor de pico a pico, 13,5, eu divido por 2 e acho o valor de pico, certo? Mas vamos ver como é que a gente faz para adicionar essas medições, certo? Ó, eu tenho aqui o tipo de medição que eu quero. Eu aperto aqui, ó, certo? E posso escolher, tá? Esse pico a pico aqui já está, certo? Valor máximo é a mesma coisa do valor de pico. Então eu vou colocar ele aqui, ó, adicionar medição. Olha só, 6,4, mesma coisa que a gente mediu, tá? Vamos adicionar mais um, ele tem ali frequência, vamos procurar o período. Ó, período. Certo? Bem próximo ao que a gente colocou, tá? Então aqui a gente consegue, né, fazer todas as medições sem precisar ler isso aqui, tá? Mas tem algumas situações que a gente precisa analisar bem quando for fazer esse tipo de medição aqui. Eu sempre digo nas aulas, com grandes poderes vem grandes responsabilidades. Às vezes os alunos aprendem a usar isso aqui sozinho, eu digo, ó, mas preste atenção quando estiver usando, certo? Como eu falei no início, eu tenho a frequência, eu divido pela frequência, acho o período. Eu tenho o valor de pico a pico, então eu vou dividir por 2 se acho o valor máximo, certo? Depende. Para o sinal senoidal, isso funciona sim. Mas se for outro tipo de sinal, como eu vou mostrar agora, não vai funcionar. Deixa eu montar aqui o circuito. Olha só, esse aqui é um circuito retificador de meia onda. Não preste atenção nesse LED, nesse transistor não, tá? Esse aqui é o circuito retificador de meia onda. Isso aqui é um diodo e isso aqui é um resistor, certo? Não precisa se importar muito com ele não, a gente vê isso aqui na aula, mas o que eu quero mostrar para vocês é o resultado aqui, tá? O retificador de meia onda, a saída dele é assim, ele tem um pedaço da onda, o outro pedaço deveria ser negativo, ele dá um corte aqui, certo? Por que eu estou mostrando isso? Se você for ver lá no valor de pico a pico, ele diz que o valor de pico a pico é 6 volts, certo? Então, o valor de pico seria 3, né? Que é a metade, só que o valor máximo, que é o valor de pico, está dando 5,4. Por quê? O valor de pico a pico ele vai do menor valor, que é 0, até o maior valor, que é 6, certo? Se fosse uma onda senoidal, ele iria aqui para baixo, certo? Então ele seria o dobro do valor, mas nesse caso aqui ele não vai. Então o valor de pico a pico, certo? É o mesmo valor de pico, tá bom? Ele não é o dobro do valor de pico, nesse caso aqui, certo? Por isso que é sempre importante prestar atenção caso a caso.
Mas como agora você sabe colocar o valor máximo, você não vai ter esse problema, certo? É só analisar aqui o valor máximo, certo? Beleza? Qualquer dúvida, estou à disposição, coloca nos comentários, deixa lá no Google Sala de Aula. Não esquece de curtir o vídeo e assinar o canal. Até mais!